Boa noite, pessoal. Hoje a palestra vai ser mais rapidinha, assim, a palestra, nosso bate-papo aqui vai ser um pouco mais rápido, até pelo tema que eu escolhi, né? Às vezes a gente pega um tema com mais pesquisa, com mais questões assim mais aprofundadas, mas eu escolhi bastante bem um ponto do Evangelho que esses dias no Evangelho de sábado que a gente faz com um grupo de pais da evangelização. Outro convite aqui para quem quiser participar. O Evangelho de sábado é um bate-papo, a gente abre uma página do Evangelho e troca experiências. Surgiu esse ponto, né, justamente essa passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, na verdade, de Jesus. E a discussão foi muito boa, né? Então, no nosso grupo do ESD, a gente tá viciado um pouco em radionovela. Nós descobrimos a radionovela, tem um canal no Spotify que faz uma radionovela dos livros do Emmanuel. Então, o grupo todo estava assim, praticamente viciado nas novelas. E o bacana é, eu escuto no carro. Então, é quase um capítulo para ir e um capítulo para voltar. E essa semana eu terminei o Há 2000 Anos do Emmanuel, que conta justamente a vida do Emmanuel enquanto ele era um senador, na época que Jesus veio aqui na Terra. E aí, não foi por causa disso, mas eu lembrei, né, na época do Império Romano, lembrei dessa passagem aqui, dai a César o que é de César. Justamente uma passagem do Evangelho em que Jesus traz um debate para a gente. Então vamos falar sobre isso hoje. Né? Então, a passagem basicamente está no Evangelho de Marcos e Mateus, tá? Reproduzido aqui literalmente. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Enredá-lo é conversar, entretê-lo e emaranhá-lo na sua rede de conversa. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, a dizer-lhe. Então estava lá os fariseus, Jesus estava ali no templo, os fariseus buscando emaranhar ali o Jesus em uma conversa. E falou assim, olha, discípulos, fariseus e herodianos, depois eu vou explicar o que são eles. Vai lá falar com Jesus. Aí os discípulos falaram, mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dizei-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que conhecia a malícia, respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-os falar dessa maneira, admiraram eles sua resposta e deixando-se, se retiraram. Então essa é a passagem. Tá? Alguns elementos importantes que a gente precisa identificar aqui. Então vamos identificar aqui os personagens dessa história. Primeiro, os fariseus. Durante todo o evangelho, Jesus acaba adotando os fariseus, às vezes, como um exemplo de situações que não muito agradáveis. Mas quem ele era? Nossa, o vilão, o grande vilão da Judéia naquela época? Não. Tá? Quem eram os fariseus? Era uma das tribos de Israel. Dentre essas tribos, a que mais se destacava entre o cumprimento e a preocupação com os respeitos à tradição. Eles eram muito voltados à tradição dos antepassados,
se preocupavam muito com a aparência e nem tanto com mudança comportamental. E aí é onde Jesus criticava, né? Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos entre os judeus na época de Jesus. Eles tinham como principal preocupação interpretar a lei em diversos aspectos da vida humana. Eram doutores da lei. O significado bíblico da palavra fariseu é separados ou separatistas. Recebiam, à época, crítica de Jesus em razão da hipocrisia, da ostentação e do severo apego aos comportamentos externos. Vivendo de aparências, mas sem se preocupar com as virtudes que realmente importavam. Então, o que Jesus tinha naquele momento? Jesus não falava para doutores da lei. Jesus pregava. Jesus pregava para pescadores, para pessoas simples. Era esse o público que Jesus estava conversando. E toda vez que você precisa passar uma mensagem, você precisa entender quem que é o público que você quer atingir com aquela mensagem. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que o público dele era, naquele momento, os pescadores. As pessoas mais simples possíveis da época. Não eram os letrados, não eram os romanos. Mas ele sabia que a mensagem dele precisava ser ouvida milhares e milhares de anos depois. Então, toda a palavra de Jesus foi muito bem calculada. Por anos e milênios de pesquisas ali, de preparação do plano espiritual e da própria inteligência magnífica que tem o Espírito de Jesus. Os herodianos já eram uma das tribos também, um povo de judeu. Há quem diga que não é sequer uma das separações das tribos. Na verdade, era como se fosse quase um partido político. Tá? Eram os judeus mais próximos do povo romano. Eram aqueles que não queriam muita briga e já estavam se acostumando com a invasão romana. O que estava acontecendo na época ali em Jerusalém? Os romanos vinham, os hebreus já tinham se instalado ali em Jerusalém há muito tempo, desde a saída do Egito. Né? Claro, 40 anos depois, Moisés não chegou nem a chegar a tempo de Jerusalém, mas o povo hebreu se instalou ali naquela época. Né? Entre Jesus e Moisés tem mais de 1000 anos. E Jerusalém sempre foi, desde então, um burburinho de confusão. Um caldeirão de confusão. Basicamente, há 3000 anos a paz nunca reinou naquele povo. E foi justamente nesse lugar que Jesus nasceu. Né? Que Jesus veio. Então, ele tinha uma razão de estar ali. Naquele momento, os romanos tinham invadido Israel, tinham dominado ali Israel, estava numa briga, ficou pior depois, né, depois ali da década dos anos 70 depois de Cristo, né, os 90 depois de Cristo, juntou-se, além da perseguição aos novos cristãos, as guerras romano e que quase dizimaram a maioria das tribos de Israel. Então os herodianos eram os que estavam mais próximos dos romanos. Tipo, vamos dizer assim, os que estavam se adaptando melhor, mas assim, negando a sua própria origem e se adaptando muito mais aos romanos. Então, esses eram os dois que estavam lá no templo. Os fariseus, ou seja, os que naquela época eram mais viviam de aparência, gostavam de ver e tinham uma influência política muito forte. Eles eram muito poderosos, ricos. Então, eles tinham uma influência política muito forte e foram eles os que pediram a cabeça de Jesus depois. Foram esses doutores da lei e os sacerdotes que foram falar, olha, Jesus está aqui, um ativador, um revolucionário. Olha, o Pôncio Pilatos, você tem que fazer alguma coisa. Como que governador de Jerusalém, você tem que fazer alguma coisa. Então, vamos voltar aqui para a história. E aí, César, quem que é César? Não é Júlio César, que Jesus estava falando. César, já neste momento, era um título que era aplicado ao imperador naquela época. Tá?
Júlio César até quase 100 anos antes, que ele foi o primeiro imperador que inaugurou o Império Romano. E a partir disso, todos os imperadores acabaram se chamando de César. Então, César era um título. Naquela época era o Tibério, Cláudio, Nero, César. Também não é o Nero é o filho dele, o que botou fogo em Roma. Então, esse era o César da época. E, por último, denário. Denário era a moeda da época. Então, a gente vê aqui justamente essa. Esse é o denário que tem a efígie do Tibério e mostra justamente. Então, Jesus, quando fala assim, me dá uma moeda. De quem é essa cara e essa inscrição que vocês estão vendo nessa moeda? E eles falam, é de César. Pois bem, então a gente tem que entender agora qual é o contexto dessa situação. Como eu disse, as palavras de Jesus elas têm que ser apreciadas assim. Eu acho que deve ter mais camada do que a nossa estratosfera aqui, sabe? De níveis. Então a gente vai tirando camadinha por camadinha para poder chegar. A gente deve estar arranhando as primeiras ainda, para conseguir entender a profundidade da palavra de Jesus. Então a primeira palavra é quase que a literal. A primeira análise aqui que a gente vai fazer é quase que a literal. E qual é? Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, recomendadíssimo ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrita pelo Kardec, e a introdução do Livro dos Espíritos, escrita por Herculano Pires. São sensacionais. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele traz algumas explicações e alguns contextos. Então, ele explica quem foram os saduceus, quem foram os publicanos. E na parte que ele está falando de publicanos, ele fala dessa questão do imposto, do tributo. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram. Tá, tudo bem, ninguém gosta de pagar imposto. Claro, eu sou advogado tributário, gente. Então, assim, né? E o que mais causou irritação, então, nos judeus daquela época foi a obrigação de ter que pagar imposto para o Estado romano. E a irritação foi tão grande que eles trouxeram isso como uma questão religiosa. Fazendo desse caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei judaica. Então, a desonra para eles foi tamanha que eles trouxeram isso para a lei. E falaram, isso é contra a nossa religião. Constitui-se mesmo um partido poderoso, e cuja frente se pôs um certo judá apelidado de gaulonita, tendo tudo por princípio o não pagamento de imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos que eram encarregados de arrecadá-los, que eram os publicanos, dando aversão aos que votavam em publicanos em todas as categorias, entre os quais podiam-se encontrar publicanos de muita sabedoria. Quem foi um dos discípulos de Jesus era um publicano, era um arrecadador da lei. Mateus ou Marcos? Eu anotei e esqueci. Mateus, né? Mateus era um publicano, era um arrecadador de impostos, né? Um coletor de impostos. Então, a raiva era tamanha que eles consideravam uma desonra para o povo qualquer judeu que naquela época tivesse qualquer relação com qualquer publicano. Então esse era o contexto. Então aquela pergunta que Jesus, quando fizeram aquela pergunta para Jesus, ele entendeu que era uma armadilha, era uma pegadinha. Que ele tentou ali se desvencilhar. Por isso que ele chama hipócritas. Por que me tentais? Porque ele sabia que se ele respondesse, vocês não devem pagar imposto porque é contra a lei, ele agradaria aos judeus, mas seria contrário à lei romana. E tudo o que eles queriam naquele momento é que Jesus desse uma escorregada, para que eles pudessem acusá-lo de qualquer coisa para poder prendê-lo. Tanto que Jesus, há 2000 anos, Jesus ele é acusado de nada. Ele não tem acusação. Prenderam ele no momento que ele entra em Jerusalém ali de Páscoa, nas festividades de Páscoa, mas sem acusação alguma. A única acusação é que ele era um agitador, um revolucionário, que estava indo contra.
Só que a comoção popular foi tamanha naquele momento que as autoridades falaram, não tenho nada a ver com isso. Onde Pôncio Pilatos fala, lava as mãos e entrega para Herodes. Então Jesus sabia que isso podia ser uma armadilha. Se ele respondesse agradando os judeus, ele se complicaria com os romanos. Se ele falasse, cumpre a lei de César, e não se complicaria com os romanos, ele desagradaria os judeus. Afinal, ele era um judeu. Então ele sabia que estava nesse conflito e ele acabou dando uma resposta muito inteligente. Ele falou, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o Kardec, justamente nessa parte do Evangelho, ele fala, olha, como em todo o ensinamento de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Então essa frase de Jesus, como todos os ensinamentos de Jesus, era um princípio. Era uma frase que significava muita coisa por trás. Então vamos pensar o que significa, então, dai a César o que é de César. É basicamente, ele resumiu, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. É um princípio básico de convivência em sociedade. Talvez seja uma das primeiras leis, dos primeiros direitos que eu preciso estabelecer quando eu estou convivendo em sociedade. Como que eu vou reagir agora com os outros? Porque enquanto eu estou sozinho no mundo, eu não preciso de regra. Só tem eu. Não vou conflitar com ninguém. Aonde termina o meu direito? Não termina em lugar nenhum, porque só estou eu aqui no mundo, né? Mas a partir do momento que eu tenho já dois, começou uma briga. Aí dizem que é aí que nasceu o advogado. E aí os problemas depois viraram psicólogo. E é tão básico isso que se a gente olhar os 10 mandamentos de Moisés, a gente vai perceber que boa parte deles é para dizer quase que isso. Não roubarás. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do outro. Não roubarás o amiguinho. Então, gente, o que é teu é teu. O que é do amiguinho é do amiguinho. Vamos respeitar cada um tendo o seu espaço. Porque a novidade que Jesus trouxe não foi isso. Isso já estava em Moisés. Uma das novidades que Jesus trouxe foi: não tem separação, não tem. Todo mundo é igual, todo mundo merece o mesmo amor de Deus. Mas aí na época eles falaram: mas até os escravos? Até os escravos. Nossa, até os servos? Como que assim eu vou me igualar aos escravos? Todo mundo é filho de Deus. Porque embora as pessoas tivessem conceito de religião, era basicamente assim: a minha religião é o caminho, nenhuma outra é. Tá? E aí a revolução também de Kardec é: fora da caridade não é salvação, e não fora da igreja não há salvação. Então essa é a mensagem que está por trás de que é isso que Jesus quis dizer com dai a César o que é de César e dará a Deus o que é de Deus. Ou seja, cada um merece aquilo que permite ter. A regra básica de convivência de sociedade. Eu vou agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Perdoa assim como nós perdoamos. É uma troca. É um toma lá da cá. Não é só uma via de mão única, é sempre uma mão dupla. E aí o curioso, de todos os capítulos do Evangelho que Kardec podia escolher para colocar esse trecho, tem muitos outros. Né? Regra de convivência, lei do trabalho, lei da sociedade. Ele escolheu justamente colocar amar ao próximo como a si mesmo. Você fala, puxa, mas quando eu falo amar o próximo como a si mesmo, eu não estou falando de caridade? O que tem a ver respeitar o meu direito e respeitar o direito dos outros? Tudo.
E o primeiro ponto é, que é muito legal isso, amar o próximo como a si mesmo. Está escrito por acaso aqui, amar o próximo mais do que a si mesmo? Não. Está escrito aqui, amar ao próximo menos como a si mesmo? Não. Ele está falando na mesma proporção. Se é na mesma proporção, gente, dai a César o que é de César, eu só posso dar aquilo que eu tenho. É isso. Eu não posso, eu não preciso, é, eu preciso sim me esforçar, eu preciso sim progredir, eu preciso sim ser uma pessoa melhor. Mas eu não posso me anular para poder ajudar os outros. Deus não está pedindo isso. Jesus não está pedindo isso. Se você quiser de boníssima vontade, falar, eu não tenho qualquer desprendimento sobre meus bens, por exemplo. Aliás, eu tenho total desprendimento sobre meus bens, eu não tenho qualquer apego, eu vou doar tudo, mas isso é porque eu quero, porque é isso que eu acho que é certo. Você não está se anulando. Na verdade, você está se engrandecendo, porque você já tem a concepção de que aquilo para você faz bem. Agora, a mesma medida não vale para a Érica, para o Luiz, para a Ju. Cada um tem a sua medida. Deus bota isso muito, muito claro. Não tem regra geral. A não ser essa muito básica. Respeite ser respeitado. Então, eu achei muito legal, muito interessante o Kardec ter escolhido justamente o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo para colocar esse trecho do Evangelho de Jesus. E no grupo dos pais, essa discussão caminhou por esse sentido e foi muito bacana, porque como pais ali, como pessoas, às vezes a gente se cobra muito. A gente se cobra. Né? Não tenho filhos, mas eu fico imaginando a maternidade, a maternidade e a paternidade, elas são eternas cobranças. A gente talvez nasce, eu vi uma definição uma vez, achei muito legal. A gente nasce já tendo que se culpar de um monte de coisa, sabendo que lá na frente eu vou ser culpado de um monte de coisa, que tudo vai acontecer, e eu provavelmente vou chegar no fim da vida e pensar, podia ter feito melhor. A gente é um eterno insatisfeito. Ainda bem. Porque se a gente fosse satisfeito, se fosse acomodado, a gente não progredia. Então ainda bem que a gente é insatisfeito. Mas vou te dizer, no umbral, tem muita gente com remorso. Não é a frase que o inferno está cheio de remorso, mas de arrependimento, mas quantas passagens a gente vê de espíritos que estão no umbral não por causa de problemas que fizeram, mas de remorso. Não tem ninguém impedindo aquela pessoa ali, não tem ninguém acusando aquela pessoa de estar ali. Mas ela tá porque ela acha que não merece mais do que aquilo. E se a pessoa naquele momento tivesse, olha, eu agi com o que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha. Naquela situação, tudo que eu tinha era aquilo. Minha formação, sei lá, meus pais não me deram tanto amor, o espaço que eu convivi não deu tanto amor. O pouquinho que eu consegui avançar foi o máximo que eu consegui avançar. Puxa, que legal. É isso que Jesus está lá, aqui, aplaudindo de pé. Eu gosto muito de histórias de herói. Gosto muito, já trouxe aqui para a gente falar da jornada do herói. Acho muito bacana nós termos heróis como exemplos. Mesmo entendendo que às vezes a gente dificilmente vai alcançar nessa vida. Chico Xavier, por exemplo. Um espírito que deve estar assim, anos-luz de distância. Maria. Emmanuel, naquela iluminação que o Emmanuel é, quando Chico perguntou para ele, ele falou assim, Emmanuel, você sabe que eu sou muito devoto de Maria e admiro muito o trabalho dela. Será que você poderia dizer para mim como ela é?
E ele fala, Chico, eu sou um verme perto dela. Você acha que eu tenho condição de olhar para ela? A luz que ela emana é tão forte que eu não tenho condição espiritual de olhar para ela. Mesmo assim, ele trabalhava no grupo dela. Isso não significa dizer que ele se achava inferior quanto a isso. Mas a admiração que ele tinha com ela. E nem por isso ele deixava de ter uma enorme admiração com ela. Como todos nós temos com Jesus. É essa a função do herói. Ele é um exemplo a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Se a gente for como Jesus nessa encarnação, ótimo. Se a gente não conseguir, se a gente só conseguir fazer aquilo que a gente pode, que a gente consegue, ótimo também, gente. O que a gente só não pode é ficar parado. E aí, hoje, definindo aqui com o Emmanuel, tem um livro do Emmanuel chamado Dinheiro, do Emmanuel psicografado pelo Chico, chamado Dinheiro. E lá nesse livro tem um capítulo que é Diante de Deus e de César. É curto, mas como eu coloquei frase por frase aqui pra gente só analisar, deve ter uns 10 slides aqui, mas essas são frases curtinhas, tá, gente? Não se preocupe. Em nosso habitual relacionamento com César, aqui César simbolizando o governo político, vamos dizer assim, estruturas terrenas, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus, de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social que fomos chamados a viver. Aqui. A gente tem uma função aqui. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe, em troca, serviços sacrificiais por longo tempo. Eu cumpri minha parte aqui, eu já não vou colaborar com mais nada. Olha, meu querido, mas o princípio do Estado é um órgão coletivo. Eu preciso colaborar sim com a convivência das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que fazer minha parte. Trabalhando, por exemplo. Poxa, o trabalho é digno? Claro que é digno. Qualquer trabalho, né? Ele me dignifica, mas por quê? Porque ele evolui a sociedade ao meu redor. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César. E que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. O Estado não é o caminho para Deus. Né? Por isso mesmo, a lei expressando as determinações do alto, por isso mesmo, vou até repetir, essa parte, esqueci que eu tinha que falar devagar dessa. Por isso mesmo, a lei. Que lei? Não é a lei nossa, a lei divina. Expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante do bem. Deus conta conosco, conta. Se nos propormos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução dos nossos deveres sem esperar que César nos visite, com exigências ou aguilhões. Fazer a nossa parte, sem esperar que o universo, as forças terrenas aqui, todas as organizações terrenas cheguem aqui com, nossa, muito bem, parabéns. Toma aqui a chave da cidade. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos que dispomos para a consolidação do melhor para todos que nos cercam. Lei do trabalho, lei da sociedade. O trabalho é uma ferramenta, assim como tudo que nos cerca. E nós temos que utilizar ele para o bem. Puxa, até o advogado, gente. Né? Até assim, todo mundo tem uma função e pode ajudar o outro. Auxiliar aos outros é recomendação do céu. E, em razão disso, auxiliemos sempre. Seja amparando o companheiro infeliz,
protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos conta à divina providência, quanto aos bens que nos estão temporariamente emprestados. Saúde, nosso corpo, riqueza, bens materiais, tudo isso são bens temporários que nos estão emprestados para ter que a gente possa viver neste momento aqui. Então temos que utilizá-los com prudência, sabedoria, respeito. E sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo de acusações e reprovações de todos os outros dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e servir-nos hoje e sempre em nome do Senhor. Olha que legal isso, o Emmanuel disse. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos. Sejamos a nossa melhor versão naquilo que a gente conseguir dar. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Muito obrigado. Boa noite.